se a gente faz isso várias vezes ao longo do dia. Então, é sobre isso que a gente quer conversar com vocês, para ajudá-las a olhar o que tem por trás desse sim. Por que, né, que a gente está trazendo esse sim? Quantas vezes a gente busca isso? Será que é uma carência emocional? Será que é uma busca de uma aprovação dessas pessoas? E qual que é a raiz disso tudo? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, quem estiver reconhecendo, se identificando com isso que a gente está trazendo, já coloca aqui para a gente nos comentários, para a gente poder te ajudar. Essa semana a gente vai trabalhar com as questões que vocês trouxerem aqui na live. Então, vão pensando aí, refletindo e já coloca aqui para a gente poder ajudar vocês. E vai gente chegando aí. E um ponto legal da gente trazer, para a gente contextualizar, é que a gente aprende isso lá na nossa infância. Quando a gente começa com aquela fase onde a gente não quer cumprimentar alguém, ou vamos pensar nas crianças que a gente conhece hoje, né? A criança não quer cumprimentar alguém, a gente vai lá e obriga, ou obriga a comer algo para agradar, porque isso é desagradável. Como que você vai na casa de alguém e você não vai comer? Então, você dá uma espadada no seu coração, né? E engole sei lá, um brócolis, um espinafre ou alguma coisa que você não gosta de forma alguma, porque você precisa agradar, porque você não pode desagradar. E o nosso medo, o maior medo do ser humano, ele é a rejeição. Ele é a rejeição. E isso faz parte do nosso mecanismo de sobrevivência, como eu tenho falado todos os dias aqui. E dentro disso, para não se sentir rejeitado, desamado, né? O contrário do amor, não se sentir diferente do grupo, porque nós nascemos para crescer em grupos, evoluir em grupos, porém o grupo determina tudo o que a gente está fazendo, o nosso comportamento, os nossos sentimentos. E nesse movimento a gente foi aprendendo tudo isso desde a escola, desde a televisão que a gente assiste, desde tudo que a gente vai absorvendo, vai fazendo com que a gente seja doutrinado, igualzinho um cachorro, né? O livro que eu citei ontem, da filosofia Toutrec, ele fala muito disso. A gente vai criando uma névoa nos nossos olhos e a gente vai sendo doutrinado de que isso é o certo, de que isso é a forma correta, né? O exemplo que eu sempre dou da minha filha, que aquela pergunta foi muito forte para mim. Mãe, por que eu não posso mostrar a língua? Ela queria mostrar a língua se divertindo, ela não estava querendo mostrar para, né, prejudicar ou para criticar. Eu falei, porque alguém disse que não pode, que isso é feio, e que isso vai fazer com que a outra pessoa ache aquilo. Então vamos fazer um combinado? Aqui em casa você pode mostrar, porque eu sei o que você está querendo trazer. E isso faz o quê? É um exemplo simples, pequeno. Só que isso vai determinando tudo o que a gente faz. E aí a gente vai sim, falando sim para o mundo, sim para o outro, sim para o todo, e desagradando a nós mesmos. E muitas vezes, pessoas que são muito caridosas, pessoas que cuidam muito, pessoas que estão nesse lugar de acolhimento, de cuidado, até com trabalhos sociais, é um mecanismo de sobrevivência para, no fundo, buscar o que eu tanto falei aqui, o amor e a felicidade genuína. Porque, no fundo, o que a gente busca é só o amor. E, às vezes, a gente cria essa máscara, esse comportamento de fazer isso em troca de algo, inconscientemente, sem que a gente perceba que isso esteja acontecendo. E isso é muito forte. E por isso que a gente vai, cada vez que a gente diz um sim quando gostaria de dizer não, a gente está gerando um trauma no nosso subconsciente. Aquilo está sendo registrado. E aí, a pergunta é, para a gente começar a contextualizar aqui, coloquem aqui os seus questionamentos, o seu exemplo para a gente elaborar sobre isso. Mas a pergunta que o exemplo é: você falaria para o seu filho, sua filha, ir contra algo que ele está sentindo? E por que faz isso com você mesmo, né? As próprias convenções sociais que a gente é condicionado a estar em locais, porque tem que. Tudo que parte do tem que já começa a ir para esse lugar de dizer sim quando gostaria de dizer não. E isso é onde vira o jogo, né, Isis? Vira totalmente. E
automaticamente, a gente acaba fazendo isso com as nossas crianças, quem aqui é pai e mãe, mesmo que a gente tenha todo esse cuidado para não impedi-los de serem eles mesmos, como a gente não sabe fazer isso em plenitude com a gente também em alguns momentos vai fazer essa poda com eles. Eu me lembrei hoje que eu encontrei a mãe de uma amiguinha da minha filha na rua e ela estava com a filha dela também. E aí eu comecei a conversar com a mãe e aí de repente a mãe virou e falou assim: diga bom dia, né? Falta de educação, mal educada, não sei o quê, não sei o quê. Eu sei que a melhor das intenções foi colocada nessa fala da mãe dela, para que a filha dissesse bom dia para mim. Entretanto, ao fazer isso, o que que ela tá, qual é o movimento automático que acontece dentro da criança? Ela estava ali toda feliz, fazendo as coisas dela, não tinha prestado atenção nos adultos, ela estava ali fazendo as atividades dela ali, se divertindo, na verdade, passeando com a mãe. Mas a hora que ela recebeu essa orientação, ela interrompeu aquilo, opa, eu não posso, eu tenho que parar de me divertir aqui, preciso olhar para essa pessoa, que eu nem tenho, nesse momento, nenhuma conexão com ela e dizer um bom dia. Porque, né, senão eu fico mal educada ou eu não agrado a mamãe nesse movimento. Seja lá o que foi que a criança sentiu, interpretou e deu de significado para isso. Então, nesse momento, a gente também faz isso com os nossos filhos e é um movimento automático e, sim, recheado de boas intenções. Porém, isso poda o nosso brilho interno, quebra a essência que a gente fala tanto, qual é a sua essência? O que a sua alma quer viver? O que seu coração quer para você? E muitas vezes a gente não sabe essa resposta, sabe por quê? Porque a gente está desconectado disso, podou, cortou essa conexão. Então a gente nem sabe mais o que é que eu tenho que fazer que vai atender o meu coração, porque eu não consigo nem sequer identificar o que é que meu coração gostaria. Então, dependendo do piloto automático que a gente liga para dizer tantos sims e tantos bons dias e tanto como aí, eu como isso para agradar, a pessoa fez o bolo para mim, eu não vou comer, né? Tem todas essas regras sociais que a gente acaba desconectando muito, fica muito distante o que é de fato que o nosso coração gostaria de fazer. Para quem faz sentido tudo isso que a gente está conversando, eu vi que está chegando aqui várias pessoas, o Edson, a Giane, bom dia, o Tiago, a Érica, está aqui com a gente, a Érica, bom dia. Deixa aqui no comentário se você se identifica com alguma dessas questões. A Raquel, bom dia, Raquel, seja bem-vinda. Qual é a situação que você se identifique, que você viu na sua vida, que você andou dizendo sim, fazendo coisas para agradar o outro e que no fundo, seria dentro do seu coração um não ou talvez um afastamento, porque naquele momento ali não era para dizer um sim. Quem que E se esse é muito identifica vai legal, né? colocando. Isso é muito legal a gente contextualizar, porque às vezes esse não que a gente dá para nós mesmos, ele não é só sobre o outro. Muitas vezes, pensa aí, você está sozinha e você sente que iria fazer algo, é o que está pulsando lá internamente, diferente de procrastinação, que é fuga da realidade, não quero olhar para isso. E isso, gente, é inteligência emocional. É encontrar essa linha tênue entre o que é fuga e o que é que eu estou sentindo realmente. Como a gente consegue isso? A partir do autoconhecimento. Por isso que a proposta aqui que a gente traz todos os dias é a inteligência emocional. A gente entender porque a gente faz o que a gente faz. E olha só que legal, esses dias a gente estava numa aula da mentoria e uma aluna minha, ela trouxe o seguinte, ela mora nos Estados Unidos, tá? E ela é brasileira. Então, ela tem toda essa cultura nossa inserida em uma cultura completamente diferente, né? E os filhos estão crescendo lá, nesse local. E para ela, que é adulta, ela age de uma forma. Os filhos, por mais que eles sejam brasileiros, criados por pais brasileiros, já faz alguns anos que eles estão convivendo lá com os americanos, né? O que ela estava contextualizando, vendo nos próprios filhos? Que eles não falam não
e dá uma desculpinha, porque tudo que vem depois da vírgula, do mas, então, eu não vou porque isso. Não, eu não quero comer isso porque isso. A gente foi condicionado a dar uma desculpa porque isso vai tornar o não mais simples. E lá, o que ela trouxe é que os filhos dela, eles falam não, e o não termina, não, ponto. Mas não é um porquê grosso, né? E ela falou que quando ela chegou lá, ela achava muito estranho, porque dava um baque. Ah, então vamos jantar hoje à noite? Não. A resposta só vem o não. E não vem o depois, que é o que nós acostumamos aqui. Tudo que vem depois da vírgula é a desculpinha que a gente dá. Ah, então, Pra eu gente não mesmo. fiz isso. Eu não fiz isso, mas por isso. Não, eu não vou, porque isso. E aqui, gente, começam a surgir, eu falo aquelas pequenas corrupções, que a gente fala que corrupção é só do todo, é do político, é do governo, é do etc. Não, as pequenas corrupções que são as pequenas mentirinhas, que é o ato de corromper, né? As pequenas mentirinhas. Então eu não vou, só que eu vou falar que eu não vou fazer isso porque eu tô com alguma coisa e começa a dar desculpas. E para mim não existe mentirinha e mentirão. Eu falo isso muito para minha filha. Mentira é mentira. Não tem essa de tamanho. Porque no fundo a gente está lidando com a nossa incapacidade de dizer não. Não é sobre o outro. É sobre nós. Tudo a gente volta no nós, no eu, né? Que nem a conjugação do verbo. Eu, tu, eles, nós, vocês. Então, eu não tenho capacidade de dizer não e estou trazendo essa desculpa para isso. E às vezes a gente faz isso para nós mesmos, para se justificar aquilo que a gente não está fazendo, que é muito importante para nós. Então, gente, Exatamente. comentem aqui, como que vocês percebem? Eu ia falar aqui, sabe, que a Raquel colocou, ela manteve um casamento, foi um sim, né? Depois do primeiro sim, que foi o casamento, ela ainda continuou no sim quando esse casamento já não era mais o que o coração dela gostaria. Raquel, se você estiver ainda aqui com a gente, qual foi o preço? Se você quiser responder aqui no comentário ou refletir sobre isso, qual foi o preço pessoal que você pagou em termos emocionais, em termos mentais e até no dia a dia mesmo da sua vida, que você pagou mantendo isso e para quem você manteve esse casamento? Ou para quem, né? Mais de uma pessoa, às vezes a gente mantém uma situação e se coloca numa situação onde a gente já sabe, nossa alma já sabe que aquilo não faz mais sentido e a gente continua ali. Então, Eu também, nós, né? Eu né, também Sá, seu passei exemplo por é esse assim, né? processo, né? Porque eu me divorciei vai fazer uns 4 anos. E é difícil isso, né? Desse processo todo. Porque o ponto é, quando é um horror, quando existem brigas, quando existem todos esses problemas que são externos, eles acabam justificando. E a gente gosta de justificativas, né? A gente gosta, é a mesma coisa dessas mentirinhas. E o ponto é quando a gente vai se desenvolvendo, se autoconhecendo, e a gente entende aquilo que a gente não quer mais para nós, e que não necessariamente é algo gigantesco, é algo traumático, é algo problemático, esse que é o ponto. Muitas vezes a gente está percebendo quantos nãos a gente diz para nós. E aí, o externo é tudo. O externo são todas as pessoas, a sociedade, o trabalho, a empresa, o relacionamento, a família. O externo, ele vai nos condicionando que tem que ser desse jeito. Por mais que a gente fala que hoje é livre, mentira, não é livre. Não é livre. Quer ver como não é livre? Você tá namorando. Aí começam as perguntas. Quando você vai casar? Aí você tá casado. Quando você vai ter filho? Aí chega, teve um filho. Nossa, você não vai voltar a trabalhar? Ou você vai voltar a trabalhar? Nossa, por que você vai dar mamar? Por que você não vai dar mamar? Por que você deixa tanto no peito? Por que você não deixa tanto no peito? Aí passa um pouquinho dessa fase, cresceu um pouquinho. Quando vem o segundo filho? Aí, quando vem o segundo filho? E isso são condicionamentos que todos nós somos atirados todos os dias a todos esses questionamentos.
E aí a gente vai, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente vai pensando a vida que querem que a gente viva e não vivendo a vida que a gente quer. Então a pergunta é, hoje eu vivo a vida que eu quero, que eu acredito, ou eu vivo aquilo que está sendo condicionado, que é o modelo ideal? E isso é muito forte, porque quando a gente começa a romper com essas coisas, exemplos, comida diferente, começa a romper. Perceba como o grupo, qualquer grupo, todos os lugares que você está inserida. Se você, a Isis já cresceu vegetariana, ela já aprendeu a lidar com isso desde criança. Se hoje ela começa a comer carne, vamos dar um exemplo contrário. Os grupos que ela está inserida, a sociedade toda acostumou que não. Vai começar o bombardeio de informações. Ela vai ficar tentando se justificar porque agora ela come carne. Exemplos besta, tá? Ah, por que eu separei? Por que eu não separei? Por que eu estou casado? Por que eu não tenho um filho? E a gente começa nesse monte de justificativas. E essas justificativas nos desconectam da nossa essência, porque sempre que a gente está tentando justificar algo para nós ou para o outro, ou julgar para nós ou para o outro, a gente está no nosso ego, né? Quer contextualizar aí o comentário da Raquel? Ela explicou mais aqui para gente que ela manteve a relação de casamento por conta da carreira, e aí ela tomou a decisão da separação. Hoje ela vive um grande conflito, porque ainda está nesse processo de separação, processo litigioso, o ex não paga a pensão, os pertences dela ficaram presos lá no apartamento, ele não devolve, o filho dela no meio disso, já há 16 meses ela morando com os pais. E fica essa bagunça, que é um processo lento, e ela é acusada de alienação por um psicopata, que ela colocou ele lá. Olha só, tem aí várias situações, né, Raquel? O primeiro passo você já deu, que é o que você sentia ali, que não era mais viável para vocês. E a Érica, ela também, coisa que eu vou aproveitar o comentário dela, que tem a ver com isso aqui, que ela acabou também insistindo num casamento, buscando o sonho de uma família feliz, mas que nunca teve. Então, o que acontece aqui, né? Quando a gente está insistindo numa situação para forçar algo que não existe, que não é possível fluir, que não é possível fazer essa troca, como no caso de uma família feliz, no caso da Raquel, que está ali com um conflito, ainda mesmo separada, existe um conflito, piorou, né? Talvez esse conflito com o pai do filho dela. Então, todas essas situações, a gente precisa tomar grandes decisões nesse caso para fazer o movimento que é necessário. Então, para a Érica encarar que, não, essa família feliz não existe. Eu não tenho como sustentar mais isso. E agora eu vou pôr um ponto final nisso. Claro que tem grandes consequências, claro que ela também teve que resolver toda essa situação. Como hoje a Raquel está passando por isso, está seguindo o coração dela, e aí entra todo um processo de conhecer o que você está aprendendo com toda essa situação, né? Toda vez, Raquel, que existe assim uma polaridade extrema entre o que você acredita, o que você vê nele, como você encara toda essa situação, que é o exemplo que você está trazendo, de vê-lo nesse movimento de fazer as coisas contra você, com esse olhar que você tem, de como ele está narcisista, né? Isso separa abruptamente, não só fisicamente a separação já existe, mas separa também muito vocês, como se agora ele pudesse ser invalidado por todas as questões que ele apresenta aí, e não fizesse mais sentido, né? Não faz mais sentido o casamento entre a mulher que você é, o homem que ele é. Entretanto, vocês têm um filho, e essa família ela vai existir para sempre nessa estrutura, porque essa criança ela é a conexão desse todo, né? Então, de alguma forma, dentro de você, existe aí vários aprendizados para você tomar de como mediar esse conflito sem ir para esse extremismo, porque dentro do extremo de não, agora do jeito que ele faz, eu não estou justificando aqui que ele é certo ou que é errado, tá bom? É só uma situação para você refletir aí dentro de você. Quanto mais a gente nega e critica e coloca fora, quer tirar a pessoa da nossa vida, a situação, ou diminuir a importância dele ali, porque ele está, de alguma forma, criando uma experiência que te prejudica,
mais dificuldade você vai ter para resolver esse conflito. E mais disso ele vai fazer. Então, o meio que vai ajudar você a resolver essa situação toda vai ser você ter um olhar diferente para essa história, né? Você escolheu ele como pai do teu filho, por um tempo ele foi o parceiro que você escolheu, foi um movimento seu. Óbvio que essa relação aí não deu certo, vocês tentaram criar uma dinâmica ali, mas não funcionou. Vocês deram certo em um ponto, que foi essa criança, né? Então, como casal, nesse momento onde vocês se juntaram, vocês foram perfeitos nesse movimento de criar uma vida, de gerar uma vida, passar ela adiante. Então, aqui, isso é para sempre. E por ele, pela criança, pelo filhinho de vocês, esse movimento, essa triangulação, ela pode ter harmonia, mesmo nesse contexto que ainda está indefinido, ainda está muito bagunçado, mas depende muito da sua postura, de como você vai olhar para isso. Então, sendo esse homem, o homem que um dia foi a minha escolha, um dia foi a pessoa que eu precisei, que eu quis ao meu lado, eu não tenho como jogar fora agora tudo isso, né? Então, Raquel não tem como diminuir a importância dele agora na sua vida. Então, ele continua tendo esse lugar na sua vida, que foi quando você teve essa escolha, quando você teve essa possibilidade de fazer isso com ele. E a partir de agora, vocês, como dois adultos, vão precisar organizar. Claro que você não tem ação sobre ele, sobre o que ele pensa, deixa de pensar, como ele age, mas você tem como mudar esses olhares dentro de você, porque diminui a tensão abstrata, energética entre vocês para resolver melhor isso aqui que está acontecendo entre a mulher que você é e o homem que ele é, sem invalidar nenhuma parte, mas respeitando, obviamente, os seus limites e respeitando os dele também. E aí, um olhar menos extremo, para que você consiga ter mais mobilidade, resolver isso aí de uma forma um pouco mais de trazer solução. Porque, do contrário, vocês vão sempre criar atrito e não vai ter solução, só vai piorando, piorando, piorando. Aí ele fica mais fechado, né? Ativa um comportamento de proteção ali do outro lado, fica ainda pior. E o seu também, né? Você também vai se desgastar bastante nesse movimento. Então, e o que é legal, ter comentado aqui, viu? É muito bom, porque isso vai desenrolando, né, o tema. O que é legal a gente perceber, eu falei ontem, a gente falou bastante sobre o que a gente atrai, né? Os pensamentos, sentimentos e ações, a gente faz a atração da vida, da realidade que a gente tem. E isso é atômico e subatômico. Não tem como, é física, né? É igual a lei da gravidade. Não adianta duvidar que a gravidade existe, eu vou pular do 10º andar e não vou morrer, né? É a mesma coisa. É uma lei. É uma lei de atração física. Não é física só de corpo físico, essa atração sexual que a gente aprende, não. É atração magnética dos nossos elétrons e átomos, tá? Então, quando a gente percebe esse movimento, e a gente entende que é tudo um grande algoritmo divino, ou seja, a gente está onde tem que estar, onde deveria estar, e encontrar as pessoas que deveriam se encontrar, e assim vai. A gente pode perceber o seguinte: imaginem só quando a relação não tem filhos, tá? Aí acabou, entre aspas, porque isso é fake, não tem como falar que uma relação acabou e que aquilo está tudo resolvido, assim, num passe de mágica, ainda mais dependendo do tempo que essa relação durou. Só que, se não tiver os filhos, cada um segue seu mundo, não tem mais, não sabe o que o outro está fazendo, só que não elaborou tudo aquilo. Aquilo ficou simplesmente enraizado lá dentro de nós. O que os filhos nesse papel traz? Vocês vão ter que olhar para isso, meus bens. Vocês vão ter que olhar para isso, cada um com o seu processo, cada um com a sua parte. Vocês vão precisar olhar cada um para a sua parte individual, porque esse filho ele vai sempre trazer esse laço entre as duas partes. E por isso que antigamente era muito mais fácil. A gente fala as mães que separavam, os casais separavam. Ah, eu fiquei sozinho com os filhos. Será que foi porque o homem não deixou ou porque a mulher fez aquele movimento? Muitas vezes. Porque é mais fácil. Claro que é muito mais fácil. Dá mais trabalho de sobrevivência, de trabalho físico, de cuidado, dá.
mas não tem que lidar com essas emoções, não tenho que lidar com o meu autoconhecimento, não tenho que lidar com esse trânsito da própria criança, de lá e de cá. E para a criança o que é importante? Os dois exercem um papel. Eu não sou filha só de mãe ou filha só de pai. Então, a criança é filha dos dois. E esse laço, ele nunca vai deixar de existir. E isso é um ponto importante, que aí a gente começa a olhar isso como um benefício, né? Se esse divórcio fosse um professor, o que que ele me ensinou, o que que ele me ensina a cada dia? O que que eu tenho para aprender com isso e que não me deixa ir para o próximo passo? E aí a gente volta, o que foi o princípio dessa união? Até sistemicamente falando, a Isis pode trazer. Esse princípio, então, um esperava algo do outro, inconscientemente, um esperava um pai, outro esperava uma mãe. Normalmente, os casamentos, eles vão para tapar esses buracos, porque é eletromagnetismo, né, sistêmico. A gente pode pôr até esse nome, né, Isis? Um eletromagnetismo sistêmico, então vai atrair aquilo. Só que no ponto, normalmente as mulheres buscam mais a felicidade. Logo, elas vão buscar o autoconhecimento mais, elas vão estudar mais, certo? O que vai acontecer? Ela vai destoando de consciência, não é de ser melhor ou pior. Ela foi evoluindo. E o homem continuou aqui, casa, carro, apartamento, trabalhar para pagar boleto, ter casa, carro, apartamento e etc. Isso tornou o momento dos dois diferente. E aqui, se não existe um esforço das duas partes, não é luta, não é força de guerra, é esforço das duas partes quererem, não é fazer porque o outro quer, porque a gente volta no início da live. Quando não existe o esforço dessas duas partes para seguir, porque vai sempre ter essa dissonância em algum momento, só que é necessário voltar, se as duas partes quiserem. Porque é como se fosse um gancho, né? Isso aqui é consciência, vibração. Enquanto está aqui, está conectado. Quando fizer isso, acabou. Pode voltar? Pode, mas vai dar um belo de um trabalho e vai existir um esforço muito grande, principalmente dessa parte aqui, porque a gente não tem como regredir consciência. Não existe como regredir consciência. Essa parte que tem que querer subir a consciência, mas não porque ela quer, porque eu não vivo sem o outro. Quando começa já esses comentários, já tem que fugir, porque isso é energeticamente, a pessoa precisa da outra parte para fazer o que está faltando dentro dela. Não, é para que os dois fiquem do lado a lado e caminhem junto. E quando esse rompimento de consciência que eu estou falando acontece, é necessário olhar para isso. E aí o que eu vejo? Muitas pessoas que subiram esse grau de consciência e estacionam. Só que a conta delas é maior do que a conta de quem está aqui. Porque a ignorância, ela é uma bênção. Eu não sei, eu não preciso fazer nada com aquilo, eu não tenho débito e crédito do universo quanto aquilo. Essa pessoa sabe que no nível de consciência que ela chegou, o próximo passo que ela precisa dar. E aí ela fica soltando o freio, puxando o freio. Quer dizer que então precisa se divorciar? Não. Quer dizer que às vezes ela está dizendo sim quando gostaria de dizer não. E a partir do momento que ela passa a dizer não e se posiciona para essa outra parte pode querer, por vontade dela, ir para o seu próximo passo. Então eu acho que isso é um ponto-chave para a gente entender essa questão do dizer sim quando gostaria de dizer não, porque aqui essa pessoa começa a dizer não daí, porque o universo é movimento e é evolução. Tá tudo chamando ela para evoluir. E ela tá lá, não indo com uma corda, né? Como uma corda, uma bola de ferro no pé, e não caminha para aquilo. Olha o que a Érica trouxe. Será que o homem busca menos o autoconhecimento por causa da crença? Time que tá ganhando não se mexe? Tem várias coisas que a gente pode ver aqui, né? Mas assim como o nosso feminino é atrofiado de diversas formas, o masculino também, né? Já começa ali do homem não chora, engole isso, para de frescura, menino não tem que ter essas frescuras. E eles já vão sendo condicionados a viver no modo sobrevivência. Qual que é o movimento dos pais, né? Uma professora minha da Isis, a doutora Sandra, ela fala muito isso. A mulher, ela é atrofiada do seu feminino, da sua essência, na rua, fora.
Então, salários diferentes, esse tipo de coisa que a gente vê, etc. Se tiver com uma roupa diferente, é julgada, né? Tá pedindo para ser abusada, etc. E o homem, ele acontece isso dentro de casa, nas famílias. Como assim? Quando lá uma mulher fica sem emprego 3 meses. Nossa, tá tudo bem, todo mundo tenta ajudar. Um homem fica sem emprego 3 meses, é vagabundo, precisa ir trabalhar. Então, a mulher, ela é tirada esse poder dela fora de casa e o homem é tirado esse poder dele dentro de casa, das famílias. Então, não existe certo e não tem errado. Então, existem essas duas partes. Só que isso atrofia forma de falar, todas as conexões aqui, mentais, neurais, com a mente divina, com o todo. Não quer dizer que não tenha fé, não tem nada a ver, mas quer dizer que ele fica nesse modo guerreiro. Guerreiro, eu preciso suprir a família, eu preciso dar casa, carro, apartamento, eu preciso dar essa condição. E isso é imputado para eles, o que também é cruel, assim como tem a nossa parte que é cruel. Sim, e isso também desenvolve neles, como eles não conseguem expressar essa troca que a mulher consegue quando ela expande isso dentro dela, eles entram num processo de entropia e não todos, tá? Isso aqui não é padronizado para homens, não, mulheres também podem cair nessa questão. Mas é que a gente vê uma tendência de acordo com o processo de criação, de como os homens são criados. E aí entra essa casca de proteção e de reclamar e acusar o outro disso que ele vive, né? Desse inferno que ele vive lá dentro dele. Então ele busca esse espaço para poder ser e se expressar de um jeito forçado e também passando por cima ali da outra pessoa, mas porque todos nós, homens e mulheres, a gente busca a solução do problema e quem gerou o problema sempre fora, né? Foram meus pais, é a minha ex-esposa, é a minha esposa atual, é o meu marido, é sempre fora. Eles que poderiam trazer soluções se tivessem sido diferentes, ou eles é que causaram o meu grande problema. Mas a verdade é que isso é uma dinâmica feita sempre em conjunto e tem a nossa parcela de responsabilidade, de viver daquela forma, de ter falado muito sims quando eram para ter dito não, de não se conhecer o suficiente para saber quais são os limites para se posicionar, o que é que você precisa se posicionar, onde e como, sem que isso seja atropelar o outro, passar por cima do outro. O posicionamento é você usar os seus próprios limites lá dentro de onde é a sua esfera de atuação, você fazer uso disso, sem ultrapassar, sem denegrir, sem diminuir nada nem ninguém. Então, não é uma coisa que precisa ser imposta, ela é natural, ela faz parte do que você conhece sobre si e automaticamente você se coloca, você se posiciona. Então, como a gente não se conhece, a gente se desconecta da gente dizendo muito sims, a gente fica esperando que o amor venha de fora, da minha mãe, do meu pai, e a gente não aprende a fazer esse amor a partir de dentro, a gerar esse alto valor, o auto reconhecimento lá de dentro, nós estamos sempre nas mãos das outras pessoas. E aí a gente abandona essa parcela de responsabilidade e parece que o inferno, o caos ou a situação que eu estou vivendo foi causada pelo outro. Mas lembrem-se, é uma dinâmica em conjunto, como a Sabrina trouxe ali. É uma coisa que puxa a outra, é um magnetismo que cria essa situação, reforçando lá dentro de você a sua sensação de ser desvalorizada, não reconhecida, não amada, não respeitada, porque é exatamente a experiência que você está criando com essa pessoa. Então, aqui, mais do que só o sim que é necessário ser dito, a gente está trazendo as raízes, o pano de fundo para isso que a gente vive hoje socialmente. E fica aqui essa sementinha que a gente planta com esse movimento das lives que a gente está fazendo e também de reflexões para quem se expõe aqui, como a Érica, a Raquel, que eu sou muito grata a vocês, porque isso gera aqui o conteúdo que a gente precisa trabalhar aqui, e a gente tem mais noção também do que é que realmente pode ajudar, e ajudar outras pessoas que estão acompanhando aqui também. Então, é esse movimento de abrir a consciência, de abrir a percepção sobre esse todo e como é que eu fico inserida, onde é que eu arranjo conflitos e fico no conflito. E o que eu posso fazer para sair deles, para encontrar soluções para essa conexão que a gente acabou fazendo antes de ter essa consciência, antes de conhecer tudo isso. Não tem problema
Agora, o problema é ficar nisso, né? Não sair, né? Não se resolver. Esse seria o grande problema. Ou ainda piorar a situação que já é complicada. Isso também, obviamente, consome muito da nossa força, da nossa vontade, o brilho de viver. E o amor, né? Que no fundo, como a Sabrina trouxe no comecinho da live, tudo isso se trata de amor. Que amor? O amor que eu busco para me preencher, porque nós somos seres feitos desse preenchimento, dessa força. O amor, gente, ele é mais do que um sentimento, ele é uma força criativa. Ele cria, ele gera. Quando a gente expande amor para os níveis mais amplos de consciência, a gente começa a perceber que isso é mais do que um sentir, é algo que vibra e faz a vida acontecer, né? Nós somos feitos dessa força, desse amor criativo, divino. Então, em outros níveis é sobre esse amor que a gente está falando também aqui. E que legal trazer isso, porque a gente pode perceber, não sei aqui, quem está assistindo até comenta aqui com a gente, quem já fez algum movimento sistêmico de constelação, o que acontece? Como é um eletromagnetismo sistêmico, né? Ou seja, é uma ação e rejeição, onde vai encontrar sim a pessoa ideal para preencher o que está faltando, em ambas as partes. Não é 20-70, 20-80, é 50-50. É preenchimento. Preencheu. O que acontece? Quando a gente começa a perceber sistemicamente, você era casada com seu pai ou com a sua mãe? Sistemicamente, não é que existia uma relação, mas você cumpria um papel na sua família de origem. Comecem a perceber. Você está na posição de filho, de filha, ou não? Estão na posição de marido ou de esposa. E não tem a ver com o nosso sexo, não, né? Tem a ver com a posição que a gente ocupa. Tem muitas vezes que tem filhas que ocupam o papel de marido das mães. E aí, quando a gente faz esse movimento de alterar esse sistema de origem, o que acontece com o nosso sistema atual? Ele é modificado. Só que a partir daquele momento, seja consciente ou inconsciente, você não aceita mais aquele papel. Você nem precisa saber, entender de constelação, você só foi lá porque fez intuitivamente, alguém falou, você foi lá e fez. O que aconteceu? Você não aceita mais aquele papel que você ocupava no seu sistema de origem. Só que o que acontece com o seu sistema atual, né? Não sei nem se esse nome, depois você me corrige se eu estiver errada, falar sistema atual. Qual é o seu sistema atual? Certo. Eu, meu marido e filho, se tiver. Beleza. O que acontece? Lembra que você atraiu e foi atraída por aquele encaixe perfeito. Se você era mamãe lá e o outro precisava de mamãe, atraiu dessa forma. Ou vice-versa. Percebam aí, anotem como que foram construídas as suas relações. Atraiu. Você foi lá e mudou o seu sistema de origem, você não aceita mais esse papel. O que acontece com o encaixe? Não tem mais Acabou. chave fechadura, acabou. Não tem mais. E aqui, sabendo ou não sabendo, isso está acontecendo. E aí você está evoluindo. E a outra parte não quer, porque a outra parte, ela se atraiu por isso. Ela só se atraiu por isso. Não, mas você mudou muito. Sim, só que isso é tudo a nível inconsciente. Então, essa outra parte também precisa caminhar, seja o homem ou a mulher, ou homem com homem, mulher com mulher, não importa. Existe esse movimento. E a gente precisa entender que, a partir disso, a gente consegue compreender o que acontece, o que aconteceu, e muitas vezes até fazer a mudança necessária, que é falar, conversar, posicionar, porque a partir do momento que a gente entende que isso está acontecendo, a gente consegue falar. Não no julgador lá, no acusação, é isso, isso, isso. Só que às vezes é esse o ponto que eu vejo, ou pior, esses dias para trás, um casal falando comigo, o que aconteceu? Sistemicamente, lógico que foi algumas conversas, dá para perceber a posição que cada um estava, tá? Então, ele queria uma filha, ela queria um pai. Se encontraram, casaram. Inconsciente, tá, gente? Inconsciente. Queria alguém para cuidar, não era um par. Par é quando anda junto, meio a meio. Não era um par. Esse precisa desse para cuidar dessa filha e essa filha precisa de um pai. O que acontece? Ele estava olhando.
ela não. Porque, no fundo, o pai dela tinha abandonado ela. E o que acontece nesse movimento, no fundo, não é que ela não queria olhar para essa relação. Ela não queria olhar para o que aconteceu na vida dela com o pai dela. E por conta disso, ela não dá esse próximo passo. E o próximo passo é se autoconhecer. É se autoconhecer e voltar nessa dor que está tão protegida por trás desse relacionamento. É exatamente assim que surgem as dependências emocionais dentro de um relacionamento. E é aí também que a gente diz muitos sims, para não ter que voltar lá para trás, naquela dor daquela menina, que o papai foi embora, ou que não criou, ou que não deu nome, ou que morreu muito cedo e ela não teve esse contato com ele. Seja lá o que foi que aconteceu com esse pai, se ela sentiu e que não teve isso, ela passa, se ela não trabalhou isso lá quando pequena, que é a maior parte das vezes o que acontece, ela vai buscar esse pai na vida adulta em outros homens. Esses substitutos, eu brinco que são remédios genéricos, assim, de baixa qualidade, sabe? Você toma ali para passar dor de cabeça, mas não passa. Você casa com aquele cara, se junta com ele ou com aquela mulher e não melhora essa dor. Ela continua lá dentro, porque não tem substituto para pai e mãe. A gente não consegue trazer um remédio que genérico ali muito parecido, mas não funciona, né? Essa qualidade não tem como ser a mesma. Então, o que acontece? Esse movimento, ele exige da gente coragem. Ele exige paciência. Com quem? Com nós mesmos, conosco. Então, se eu sou o menino que estou procurando uma mamãe, que é a minha mamãe real não deu muito certo lá comigo, e eu olho nas mulheres e fico procurando essa substituta, eu vou ter que ter coragem para enfrentar isso dentro de mim. E curar, ressignificar. Porque a história vai ser a mesma, não vai mudar a mãe, não. Não vai mudar o que você sentiu. Mas você vai dar um novo olhar, um novo significado para isso dentro de você, e aí você se liberta para escolher parceiras, não substitutas de mamãe. E é a mesma coisa para a filha que teve isso com o pai e que está procurando o pai nos homens. Então, ela também se liberta a hora que ela cura isso dentro dela, encara essa dor, abre essa caixinha e cuida dessa dor real. Então, ela é livre para ter homens parceiros, não substitutos. Aí acaba a dependência. Isso são possibilidades. Existem outras coisas que também nos colocam nessas condições de ficar buscando aprovação. Por exemplo, quando a gente busca muito ser aprovado pelo parceiro, pelo chefe, por alguém que representa uma grande importância na nossa vida, estamos buscando normalmente a aprovação da mamãe. Então, a gente quer nelas, né, nessas pessoas, esses atores, exatamente, esse sim que no fundo, a minha menina só queria ver o sim da mamãe para mim, porque aí me dá uma sensação de que eu não fui rejeitada, que eu sou escolhida, que eu sou amada. Voltamos para aquele ponto. Lembre-se que esse amor, em primeiro lugar, esse sim tem que ser seu para você mesmo, para você mesmo. E aí, o sim da mamãe também pode chegar. Porque às vezes ela disse sim em outros contextos que você não percebeu. Eu tive um cliente que ele falava assim, Izzy, só depois de andar muito no autoconhecimento que eu percebi que a escolha da minha mãe, o amor da minha mãe vinha de todas as vezes que ela limpava aquela casa o dia inteiro e fazia comida pra gente o dia inteiro. Esse era o sim dela pra gente. Esse era o amor dela pra gente. Eu ficava puto na minha infância, eu queria brincar com ela, só que ela nunca tinha tempo para se divertir comigo. O que eu entendia? Minha mãe não me ama. Ela escolhe a casa, ela escolhe a comida, mas não me escolhe. Então, quando eu digo que existe o sim da mamãe, é porque ele existe. Mesmo a mamãe que às vezes precisou te entregar para outra família. Porque ela não se via na capacidade, ela não se autorizou, não pôde se autorizar, às vezes, a cuidar de você.
Então, para que a sua vida não acabasse, ela abriu mão disso. Abriu mesmo. Disse não para você. Mas, no fundo, foi porque o coração dela sabia o que era viável, o que ela podia fazer. Então, esse nível de sim, ele está no amor mais amplo que eu comentei. A gente não vai encontrar esse amor do carinho, sabe? Fofinho, eu te amo. Não é isso, não. Não é de afeto. A gente está falando de uma coisa muito mais ampla, que a pessoa nem tem poder de escolha. É um amor que ele simplesmente faz acontecer. Acontecer o extremo. O que é o extremo no caso de um ser humano? É gerar uma vida. Isso é extremo, gente. Isso é o que pode acontecer de mais extremo num casal. E isso envolve essa potência dessa força criativa que é esse amor. Então, os nossos pais, mesmo aqueles que foram muito rígidos, mesmo aqueles que disseram muito não para a gente, que podaram muito, que não ficaram com a gente, esses homens e essas mulheres, nesse nível amplo, eles nem tiveram escolha de não amar. Esse amor fluiu e chama vida. Então, eles já puseram tudo que eles podiam nessa potência. E isso existe já dentro da gente. Por isso não é necessário buscar mais nada fora. A gente só precisa resgatar isso lá dentro. A gente precisa construir esse caminho interno de novo. Por isso que eu falo desse auto-amor. Porque aí agora o jogo é nosso. A dinâmica é nossa. De se preencher desse amor, desse sim que veio de um jeito que você nem imagina. Desse amor que veio de um jeito que você não gostaria. Mas veio. Tá aí, e a única coisa que você precisa. Aí pronto, você é livre. Você para de ficar querendo achar isso lá fora, nos atores e nas pessoas. E começa a ativar, olha que lindo isso que a Isis trouxe, né? E começa a ativar o modo adulto. Sair dessa criança, tá esperando algo externo que o mundo não vai dar, o outro não vai dar, o relacionamento não vai dar, o chefe não vai dar, a empresa não vai dar, o emprego não vai dar. Nada vai trazer esse preenchimento daquilo que falta. E aí a gente começa a ativar esse modo adulto ativado agora, né? Sair dessa criança que espera esse reconhecimento ou que foi rejeitada e acaba repetindo essa rejeição, eletromagnetismo em todos os lugares que ela for, ou ela se sentiu traída pela mamãe, pelo papai, por algum motivo, e vai se sentir traída em vários lugares, onde for. Tudo que eu vou me trai, tudo que eu vou dar errado, tudo que eu vou me rejeito, né? É um movimento de repetição, porque no fundo é aquela criança nossa gritando, pelo amor de Deus, olha para mim, cura aqui essas feridas para que a gente consiga caminhar na nossa vida adulta. O que a gente vê na rua são milhares de crianças, não são adultos. Eles só estão com a capa de adulto, mas está agindo, reagindo de acordo com toda essa bagagem que a gente tem da nossa criança. Por isso que a gente vê esse fast food de gente, né? Um monte de gente saindo com um monte de gente, porque no fundo está buscando preenchimento de algo que está faltando e que não sabe o que é. Então, gente, a live de hoje foi surreal. Compartilhem aqui com as pessoas, porque esse conhecimento que ele muda muitas chaves. Comentem aqui como foi para vocês, quais foram as sacadas, qual o nome que você daria para essa live de hoje, para o conteúdo, o que você aprendeu aqui hoje. Não perca amanhã, a gente está aqui de novo às 8h30, a gente está vindo aqui todos os dias. São conteúdos que trazem a inteligência emocional, que é esse o grande objetivo que a gente tem aqui. Alinhar pensamentos, sentimentos e ações. Entender por que a gente faz o que faz, se a gente está pensando, se a gente está sendo pensada. Então, no fundo, a gente entende que não somos nós que escolhemos o nosso relacionamento, né? Nós somos escolhidas por conta dessa falta e desse preenchimento que a gente precisa. Então, a gente não escolhe o nosso relacionamento se a gente for pensar dessa forma. Mas, a partir do momento da consciência, lembra? Que eu expando a minha consciência, se eu me torno um ser inteiro, integral, pensamentos, sentimentos e ações com quem eu sou, com a minha essência, eu consigo encontrar alguém que seja bônus, né? Que não seja preenchimento, que seja bônus. Não preciso de ninguém para preencher nada, eu tenho alguém porque eu quero, né? É a famosa relação ganha-ganha. Todo mundo ganha. Ninguém subtrai nada um do outro. Ninguém está tirando nada. Todo mundo ganha. Eu brinco assim, sabe? 1 mais 1 vira 4, 5, 6, 7, muito mais que 2.
Não é a metade da laranja, né? Não existe esse Não. negócio tampa da panela, metade da laranja. Não, é 2 laranjas inteiras. Tem que ser 2 laranjas inteiras para fazer esse próximo nível, né? E isso estando num relacionamento, não estando, tentando ajustar o seu relacionamento, mas a partir desse entendimento. A Érica trouxe incrível, trouxe várias reavaliações. Que lindo! Gratidão, Érica, por compartilhar. Gratidão por colocar aqui o seu exemplo, as meninas também. Isso daqui foi o que trouxe o tema da live, se vocês forem perceber o quanto é importante essas conversas que vocês trazem, reflexões, perguntas, porque muitas vezes elas geram aqui e geram o que as pessoas estão precisando. Não é o que a gente quer entregar, né? Então, acho que é isso, né, Isa? A gente quer agradecer muito. E amanhã às 8h30 a gente está aqui novamente, trazendo mais um conteúdo. A gente vai falar um pouco amanhã sobre crenças, sobre ilusões, sobre todas essas expectativas que a gente cria, que a gente começou a falar ontem, né, Isis? É verdade. Amanhã vocês trazem, já pensem aí qual é a crença que está travando a sua vida, já tragam elas para a gente poder ajudar aí a criar outras crenças no lugar dessas, para vocês poderem destravar esse lugar que está preso ainda, que está batendo a cabeça e não vai, não avança. Vamos dar mais esse passinho juntos, tá bom? Gratidão também a todos, a você, Sabrina. Beijo no coração e até amanhã. Até amanhã, gente. Um beijo. Ah lá, já veio o assunto escassez, tá bom? Amanhã a gente já coloca isso no já tema. anotado aqui, ó. Amanhã 8h30, hein? Amor com retalho, artesã. Amo isso. Esperamos você amanhã. Um beijo. Beijos.